Então, olha só, primeiro exercício. Ele já fornecia a equação do movimento, né? Lembrando sempre que a gente está tratando de movimentos que ocorrem ao longo de uma linha reta. Então, nesse caso, todos os exercícios vão ser do tipo unidimensional, onde a gente tem lá no ponto zero o observador inercial, né, com cronômetro e régua, medindo aí as posições dos objetos, dos demais movimentos em relação a ele. A gente está considerando positivo para a direita. Tá? O exercício dizia que, né, a primeira bateria de exercícios, movimento 1, que o movimento é tal que a equação, a função, posição e função do tempo igual a 5 mais 3t mais 2 vezes t ao quadrado é suficiente para localizar o objeto em movimento em relação ao referencial inercial para qualquer instante de tempo. Tá? Então, a partir desta equação, a gente já consegue identificar, comparando ela com a equação, né, com a função genérica para o MRUV, que é essa daqui, x de t igual a x0 mais v0t mais 1/2 de aceleração vezes tempo ao quadrado. Comparando as duas, então, o que nós temos? Que a posição inicial do movimento é x0. Ou seja, quando o cronômetro estava marcando 0 segundos, o corredor, né, no t igual a 0 segundos, estava aqui na posição 5 metros. Tá? Que ele já estava com uma velocidade, quando o cronômetro foi acionado, de 3 metros por segundo. Então, nesse instante aqui, V0, né, já era de 3 metros por segundo. Ele não partiu do repouso. E por último, a gente pode identificar que metade da aceleração do movimento, cuidado que aqui tem esse 1/2, é igual a 2. Tá, então, em síntese, aqui a gente já pode dizer que esse movimento tem as seguintes características: posição em t igual a 0 segundos, 5 metros, velocidade em 0 segundos, 3 metros por segundo, e a aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, informações tiradas aí só de olhar para o movimento. E o objeto se desloca para o lado positivo, se afastando, portanto, do referencial inercial e com uma velocidade crescente. Dito isso, a gente pode começar a responder as questões sobre o movimento. Primeira questão dizia que pedia, na verdade, a posição do objeto em t igual a 10 segundos. Então, era simplesmente pegar a equação lá inicial, substituir por 10 segundos. Então, fica 5 mais 3 vezes 10, mais 2 vezes 10 ao quadrado. Então, 5 mais 3 vezes 10, 30, mais 10 ao quadrado, 100. Então, 200. Logo, a posição do objeto para 10 segundos igual a 235 metros. Então, o sistema aceitaria 235 m sem espaço, ou 235 espaço m, ou simplesmente o 235, tá? Dúvidas? Deixa eu ir salvando aqui. Professor, onde o senhor tirou esse 4 metros por segundo aí?
4 metros por segundo ao quadrado. Metade da aceleração é 2, a aceleração é igual a 4, né? Beleza. Hoje é dia 26. Mais alguém com dúvida nesse primeiro? Figura 1, ok. No segundo exercício, considerando este mesmo movimento, ele pergunta qual foi a distância percorrida entre 4 e 18 segundos. O que seria necessário fazer aí, então? Localizar o objeto nos dois instantes, 4 e 18, e ver, né, o quanto que ele se deslocou, o quanto que ele andou de um para outro, né, de um instante para outro. Então, questão número 2, primeira coisa a fazer, onde ele estava, quando o cronômetro marcava 4 segundos. Então, só substituir t por 4. Então, 5 mais 3 vezes 4 mais 2 vezes 4 ao quadrado. Logo, isso aqui é igual a 5 mais 12 mais 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 2, 32. 44 com 5, 49. Então, quando o cronômetro marcava 4 segundos, o corredor estava a 49 metros de distância do observador. Em 18 segundos, mesma coisa. Qual o valor da posição, qual a coordenada dele para x igual a 18 segundos? 5 mais 3 vezes 18 mais 2 vezes 18 ao quadrado. Isso aqui vai dar 5. 3 vezes 18, 54. 2 vezes 18 ao quadrado. 18 ao quadrado vai dar... Deixa eu pegar assistente 648. Não, 18 ao quadrado, 324, né? Dobrando 648. Isso. Tá. E aí tem que somar 648 com 59, né? O que vai dar 648 com 59. Fiz a conta errada. 707. Então, quando o cronômetro estava marcando 4 segundos, o objeto estava lá na posição 49 metros. Quando o cronômetro marcou 18 segundos, 707, né? Então, em 4 segundos, 49 metros. Depois, 707 metros. Então, do 4 segundos para o 18 segundos, o deslocamento do objeto foi de 707 menos 49. Portanto, o objeto se deslocou de 658 metros. Essa era a resposta correta da questão número 2. Tá? Dúvidas? O exercício número 3 eu vou fazer aqui nessa mesma figura porque ele é uma continuidade do número 2, tá? Ele pergunta o Professor, seguinte... Sim? eu errei porque as minhas palmas estavam diferentes.
Olha, essa é a única equação que tem lá nos slides, não tem outra. Posição igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração, tempo ao quadrado. Não sei o que você fez. Não tem nenhuma outra lá nos slides. E a outra que tem é a... Usou? Eu usei uma... É bem parecido, na verdade. Eu acho que só errei o resultado mesmo. Vendo aqui. Meu deu 131 metros quadrados ali no 4 segundos. E no 18, metro quadrado, 92. mas metro quadrado é medida de área, não de posição. Não, é metro por segundo. Acho que eu errei nisso. Sim, mas até agora eu não pedi nenhuma velocidade. Como é que você acha, como é que você calculou alguma coisa em metros por segundo? Acho que eu confundi essas unidades aí, sabe? É. Você Mas pode ter, beleza, vou dar só uma se você olhada melhor. calculou, só se você calculou velocidade, né? Aqui eu só pedi distância até agora. Tá? Pessoal, acho que foi isso mesmo que eu errei. Na número 3, sim, eu peço velocidade média. A velocidade média entre dois pontos, um ponto t inicial e um t final, ela é o quanto que o objeto se deslocou, ou seja, qual era a posição dele final, menos a posição dele inicial, aí sim, é o quanto que ele andou, quanto que ele se deslocou dentro desse intervalo de tempo. Né? Neste caso, como ele pede a velocidade média entre 4 e 18 segundos, e nós já temos a distância percorrida nesse intervalo, que é o 658, aí fica mais fácil, né? 658 metros em 18 menos 4 segundos. Então, a gente tem aí que o objeto percorreu 658 metros em 14 segundos, o que nos dá uma velocidade média de 47 metros por segundo, tá? Então, essa aí era a resposta do exercício número 3, tá? Pessoal, eu não entendi. É VTI e TP? Eu não estou conseguindo. Então, Bem no começo da... velocidade média é igual ao espaço percorrido no tempo. Então, posição final menos inicial sobre instante final menos inicial. Né? Então, de 4 a 18 segundos, ele saiu de 49 metros e foi para 707. Ele se deslocou 658 metros. Em quanto tempo? Em 14 segundos. Só isso. Né? Qual é a velocidade média que você desenvolveu da sua casa até o trabalho? A distância em quilômetros ou em metros da sua casa até o trabalho dividido pelo tempo que você gastou para fazer esse percurso. Velocidade média é isso, né? Então, Entendi. aqui, distância percorrida, posição final menos inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Tipo, saiu às 9h15 e chegou às 9h30. Então, 15 minutos de... Ok? Exercício. Deixa eu salvar esse, que já está ficando muito grande. Mais alguém com dúvida? O exercício 4 e 5, eles têm, não tem cálculo nenhum, né? Resposta direta, né? Deixa eu apagar aqui. No exercício 4... Ah, não, exercício 4 tem um cálculo, sim, desculpa. Exercício 4, ele pede o módulo da velocidade aí, instantânea em 9 segundos, tá? Lá no nos nossos slides,
está dito que, nesse caso, a velocidade é igual à velocidade inicial mais o que ela variou no tempo. Então, nesse caso, nós temos que a velocidade é igual a o V0, que a gente identificou como sendo 3, a aceleração 4 vezes o tempo. Tá? Então, está aqui. Posição inicial não entra aqui. Então. E aí ele pergunta qual é a velocidade em 9 segundos. Então, V para 9 segundos. 3 mais 4 vezes 9. 9 vezes 4, 36. Logo, a velocidade em 9 segundos, aí não é média, é instantânea, vai ser igual a 39 metros por segundo. Tá? E o número 5, esse sim, nenhum cálculo. Ele pergunta qual a aceleração média entre dois instantes. Ora, a aceleração média entre dois instantes, inicial e final, ela é a velocidade no instante final menos a velocidade no instante inicial dividido pelo intervalo de tempo. Só que nesse caso, nós sabemos já desde o início que esse movimento tem aceleração constante, ela não varia. Né? A gente está estudando MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, o que significa que A é constante nesse movimento. Qual é o valor médio de uma constante? É o próprio valor. Se você tirar 6, 6, 6 em todas as suas provas, sua média é 6. Né? Então, nesse caso, você poderia até calcular, pegar duas velocidades, fazer a conta, ou então simplesmente responder que A era igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Quem, né, não teve segurança para responder isso, poderia simplesmente pegar dois valores que já tinha, né? Você poderia calcular, você acabou de calcular a velocidade para 9 segundos, poderia fazer assim, então, aceleração média. Só que ele pedia exatamente, se você quisesse verificar, você poderia calcular entre 0 e 9, tá? Poderia fazer entre 8 e 15 também, mas você só ia ter muito trabalho, né? Você teria que calcular a velocidade para 15 segundos, menos a velocidade para 8 segundos, dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Ou simplesmente chegar aqui e responder, ó, aceleração média é igual à aceleração, que é a mesma em qualquer instante de tempo nesse movimento, e ela é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Seria a resposta mais imediata e mais óbvia, né? Ok. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Deixa eu salvar 4 e 5. Figura 3. O exercício seguinte, 6, 7, 8 e 9, ele é sobre um outro movimento. Agora ele diz que o movimento é tal que a equação é dada como sendo posição em função do tempo igual a 10 menos 5t ao quadrado. Tá? Se a gente compara de novo esta equação, essa função deste movimento em particular com aquela geral para qualquer movimento retilíneo uniformemente variado,
por comparação, a gente tem que o termo que dá a posição inicial, o termo que está sozinho, 10. A velocidade inicial não tem aqui, logo ela é 0. E metade da aceleração é menos 5 metros por segundo. Então, nós temos aqui do enunciado que a posição inicial é 10 metros, a velocidade inicial é 0, o objeto estava inicialmente parado, e com uma aceleração de menos 10 metros por segundo ao quadrado, já que o termo que aparece aqui é metade da aceleração. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Tranquilo? Tá. Aí Tá tranquilo, professor. No exercício número 6, ele pede o seguinte: qual é a distância percorrida entre 2 e 6 segundos? Então, para fazer isso, eu preciso calcular a posição do objeto em 2 e em 6 segundos. Onde é que ele estava, né? Então, qual é a posição do objeto para 2 segundos? Vou só substituir t por 2. Então, 10 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Tá? 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5, 20. Então, a posição do objeto em 2 segundos é de menos 10 metros. Já a posição desse objeto em 6 segundos, 10 menos 5 vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, vezes 5, 180. Então, x de 6 segundos é igual a menos 170 metros. Então, olha só, para a gente enxergar o que aconteceu aí, que movimento é esse? Esse movimento é tal que o observador inercial está aqui no 0 metros, né? Ele não sai daqui, ele fica só observando o movimento. Quando o cronômetro dele estava em 0 segundos, quando ele abriu a contagem, o objeto estava aqui, relativamente perto dele, a 10 metros. Vamos pensar que é alguém se deslocando, fica mais fácil de visualizar. Isso aqui para t igual a 0 segundos. Com velocidade inicial 0, mas aceleração negativa. Então, esse cara vai começar a ganhar velocidade para o lado contrário ao que o nosso amigo aqui definiu como positivo. Né? Positivo é para cá. Quando o cronômetro estava marcando 2 segundos, ele já estava aqui. A menos 10 metros no instante 2 segundos. Então, ó, em 2 segundos ele saiu do 0 e veio para cá, né? 10 metros até zerar e 10 metros para o lado negativo. Ele se deslocou aqui com 20 metros em 2 segundos, né? Quando o cronômetro estava marcando 6 segundos, ele já estava lá no menos 170 metros. Tá? Então, ele estava aqui a menos 170 metros para t igual a 6 segundos. De maneira que ele se deslocou de quanto? Ele se deslocou de 160 metros para o lado negativo, né? Como que eu faria isso direto do cálculo? Simplesmente... Só que aqui eu pedi... Não, pedi a distância, não o módulo, tá certo. Então, o cálculo da distância percorrida entre 2 e 6 segundos vai ser
menos 170 menos 10, né? Porque é o final menos o inicial, dividido nada, não é velocidade, é só distância, tá? Totalizando, então, uma distância de menos 160 metros. Nossa, existe 160 metros negativo? Não, o que ele está dizendo aí é que o deslocamento foi de 160 metros para o lado considerado como negativo pelo nosso observador inercial. Tá? Na sequência, o exercício número 7, ele pede a velocidade média entre os instantes 2 e 6 segundos. Deixa eu botar aqui que é o bloco 2, tá? E aí fica fácil porque a gente já tem a distância, né? Então, número 7, para calcular a velocidade média entre os mesmos 2 e 6 segundos, a gente vai ter o quê? Posição em 6 segundos menos posição em 2 segundos dividido pelo intervalo 6 menos 2. A gente já sabe que a distância é de menos 160, então menos 160 metros. 6 menos 2, 4 segundos. Temos, portanto, uma velocidade média entre 2 e 6 segundos de menos 40 metros por segundo. Uma velocidade média muito alta para uma pessoa. Lembrando que a velocidade média de um corredor de 100 metros rasos, que é a velocidade mais rápida, né? Ela é de 10 metros por segundo, né? Então, isso aí seria incompatível com uma pessoa, né? Tem que ser alguém motorizado, né? Tá. Legal. Dúvidas nesse, pessoal? Não mais. Não mais? Legal. Deixa eu salvar as figurinhas que depois eu vou inserindo lá para vocês. Tá. Na sequência, o 8 e o 9, esses aí não tem conta nenhuma mesmo, porque ele solicita a aceleração instantânea e aceleração média, tá? Aceleração instantânea, aceleração média, esse exercício, né, esse movimento, desculpa, ele trata de um movimento com aceleração constante, então não tem variação, né? Então, número 8. Qual é a aceleração média? A aceleração média é igual à instantânea para qualquer instante, que é de menos 10 metros por segundo ao quadrado. E o número 9, qual é a aceleração instantânea em 2 e em 6 segundos? A aceleração em 2, em 6 e em qualquer outro valor de tempo neste movimento é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Porque é um movimento com aceleração constante. MRUV é uma sigla para designar o movimento em linha reta com aceleração constante. Tá? Então aí 9 e 10 eram 8 e 9 era uma pegadinha, né? Tudo bem até aqui? Agora vamos para o exercício que eu não sei se alguém acertou, número 10. Um monte de gente acertou, que beleza. Como é que vocês erram mais fácil e acertam mais difícil, hein? Que mistério. Já salvei. Grande mistério, agora eu fiquei preocupado. Acho que rolou uma consulta no meu canal do YouTube. Esse exercício está resolvido por lá. Acertei? Eu não sabia não, hein? Senão ia facilitar minha Eu vida. também não sabia não, hein, professor? Senão agora sabemos. Tem um monte de vídeo lá, com um mundo de exercício. Tem que fuçar o canal do professor. Tá agora a gente sabe, né, Anderson?
Eu não vou negar, não. E eu procurei pra caramba, bicho. Tem que fuçar o canal do professor, ué. Por isso que o senhor falou que tem que ser inscrito, né, professor? Não, Deixa o link aí, professor. Na realidade, eu nem sabia que o professor tinha um canal. Eu também não sabia, não. Ué, o canal, professor. o link pro canal tá direto lá Bom, eu passo para vocês, mas tá direto lá no... Todos os slides tem e o nosso... na equipe do Teams tem também. Rapaz, Deixa no chat depois, professor. Eu acho que no primeiro dia eu fiquei até umas 2 horas da manhã aqui, buscando vídeo aula em tudo quanto é canto. Vou falar pra você, foi foda. Tá, tem um monte de coisa lá. Seguinte, a ideia do exercício número 10 é que o cara vai fazer uma meia maratona, tá? E aí, pouco importa se é em linha reta ou não, porque é tudo média, né? Mas para a gente pensar, fica mais fácil pensar numa linha reta, tá? Em que ele vai sair aqui do 0 quilômetro e vai chegar no 21. A gente sabe que não é uma linha reta, mas como foi tudo pedido como velocidade média, não tem problema. A estratégia do cara foi a seguinte: eu vou dividir o percurso em dois. Né, 10,5, os primeiros 10,5 quilômetros e depois mais 10,5 quilômetros. E ele quer finalizar todo o percurso, tempo total, em 2 horas. Tá? Como o resultado está em quilômetros por hora, a gente já pode deixar tudo em quilômetros por hora. Tá? O que vocês deveriam pensar aqui? Vocês têm um intervalo D1, né, que é esse primeiro, e um intervalo D2. Eles são iguais. Tá? Então, você vai ter que a distância total é igual a D1 mais D2, sendo que D1 é igual a D2. Tudo bem. Mas o intervalo de tempo total, que é igual ao que ele vai consumir na primeira metade mais o que ele vai consumir na segunda metade, que é igual a 2 horas, esses tempos não podem ser iguais. Se eles fossem iguais, ele manteria sempre a mesma velocidade média. E no enunciado, ele está dizendo que a velocidade média da segunda metade, ou seja, um V2, é igual ao dobro da primeira, é igual ao dobro do V1. Tá? E aí, que mistério, né? Qual é o valor dessa velocidade? Quanto que ele vai desenvolver? Esse exercício tem várias soluções possíveis, tá? Eu vou fazer uma delas, talvez duas, pensando no seguinte, ó. V1 é igual ao quê? É igual a D1 dividido por delta T1. Ou ao contrário, delta T1 é igual a D1 sobre V1. E o mesmo vale para o V2. V2 é distância sobre tempo. Logo, delta T2 é igual a D2 sobre V2. Tá? Então, a distância total, delta T, é igual a delta T1 mais delta T2. Tá? Delta T, 2 horas. Delta T1, distância 1, 10,5, dividido pela velocidade V1. Mais delta T2, distância 2, que é... Eu estou usando isso aqui, tá, gente? Deixa eu fazer mais um passo, senão alguém pode se confundir. Espera aí. Tá. Então, delta T, que é a distância total, a gente sabe que é 2 horas. Quem é o delta T1? É a distância D1 dividido pelo V1. E o delta T2 é a distância D2 dividido pelo V2. Tá? Aí sim eu vou substituir os valores numéricos. Então, 2 horas vai ser igual a 10,5 vezes V1, mais
D2, 10,5 dividido por V2. Aqui que vem o pulo do gato. 2 é igual a 10,5 sobre V1, mais 10,5 sobre... Quem é V2? É 2 vezes V1. Acabou o problema. Tá? Você pode, então, agora dizer o seguinte. 2 é igual a 10,5. Você pode colocar o V1 em evidência aqui. Tem vários caminhos, né? Tá? Mais fácil ainda, gente. Ó. Isso aqui é igual a 10,5 mais, quando eu simplifico isso aqui, né? 5,25 dividido por V1, tá? Logo, o V1 vai ser igual a... Só inverter isso aqui, né? V1, então, é igual a 15,75, que é a soma desses dois, dividido por 2, que vai ser aproximadamente 7,9 km por hora. Professor, desculpa, deu uma travadinha aqui na minha internet. Esse 5,25 é do que mesmo? 10,5 dividido por 2. Ah, show. Aqui, ó. Tá? Então fica o mesmo denominador, 10,5 mais a metade dele. Tá? E aí, totalizando, então, 7,9 km por hora. Podia fazer pela distância, pelo tempo, enfim, tem várias soluções possíveis aí desse exercício. Todas elas levam ao mesmo resultado. Esse exercício foi um exercício que eu bolei, eu não me lembro mais para qual vestibular, um exercício que foi das minhas produções de exercício para vestibular, é original meu mesmo esse exercício. Meu e do meu parceiro de provas de vestibular. Então, o canal do YouTube, ó, tem duas maneiras de vocês acharem, tá? Vocês podem vir, se vocês estiverem aqui na equipe, né? Lá no geral, aqui em cima já tem o YouTube, tá? E ele está indo direto para o canal do YouTube. Todas as aulas eu estou postando lá nesse canal, tá? Então aqui você pode até fazer a inscrição. Se vocês quiserem pegar o link para ir direto, acho que é só colocar meu sobrenome. Deixa eu ver aqui no YouTube. Tenho a impressão que se você for no YouTube colocar o meu nome, só tem o meu canal. De qualquer maneira, deixa eu pegar aqui o... Ah, e também nos slides, tá? Todos os slides que eu passo para vocês não estão vendo os slides, hein, turma? Errei, peguei, hein? Ó, lá nos slides, em todos eles tem o canal. Não, mas eu não sabia, não. É, porque você não viu os slides, então. Ó, vou mostrar para vocês. Quando você vai lá no canal do... Por exemplo, a gente está vendo cinemática, né? Cinemática. Você vai aqui nos arquivos. E aí você tem os slides de movimento retilíneo uniformemente variável, que é esse que a gente está vendo, tá aqui. Você pode ver os slides direto aqui no Teams, ou você pode ir passando eles, tá? Então, ó, tá aqui, ó. Canal do YouTube, tem até um link mais fácil para vocês. Se você clicar aqui, você vai para o canal, tá? Eu achei que agora, pelo sobrenome do senhor, já... Também, pelo sobrenome, acho que não tem outro Quintaires, não. Eu também vou postar aqui no... Lá no canal eu divido por playlists, tá? Vocês têm aqui, vocês vão ter a playlist de mecânica, tá? Acho que é mecânica clássica que tá lá o nome.
que é a mais indicada para vocês, mas porque tem de eletricidade, tem, enfim, tudo que eu vou produzindo de aula, eu vou colocando lá no canal e jogando, tá? Então aqui também tem aí o link para vocês. Já está aí direto, tá ok? Pessoal, 8h05, já vou parar a gravação. Ah, deixa eu só baixar a lista de presença, que eu não peguei a de hoje. Na próxima semana, a gente vai pegar MRUV, inverter o eixo de horizontal para vertical e analisar os movimentos em queda livre, tá? Então, se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre esse assunto, sobre o assunto queda livre, sobre o assunto MRUV, seria bom vocês já darem uma revisada para ver se sobrou alguma dúvida, porque o movimento de queda livre nada mais é que um movimento retilíneo uniformemente variado de um tipo específico, né? Ele ocorre verticalmente, e a aceleração é a aceleração gravitacional terrestre, então ela vai ser uma aceleração fixa, né? Mas por isso estuda-se movimento retilíneo uniformemente variado. A grande importância dele é que ele é o movimento que ocorre sujeito à ação da força gravitacional. Então, quem ainda tiver tarefa para entregar, por favor, faça-o para não ficar devendo, né? E quem já entregou tudo, só dá uma revisada, porque não vai ter nenhuma tarefa aí para o fim de semana, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, ou entre hoje e amanhã, esse vídeo da solução dos exercícios e já vou levar aqui para o canal não, para a nossa equipe do Teams, as soluções, as figuras, né, das soluções, tá? Isso é para já. O vídeo demora mais um pouquinho porque eu tenho que baixar e processar, tá bom? Então, tem aí 6 figuras, mas também eu coloquei aqui também atividade 3U, tá aqui, esse MRUV, atividade 1.3, MR1.3, e depois tem MRUV, tá? Na verdade, é atividade 1.4, deixa eu renomeá-la aqui. Isso aqui é o PDF lá dos exercícios, porque depois que vocês entregam o exercício, vocês não acessam mais, né? Então, tem aqui também o exercício, tá? E as soluções, as figuras estão todas aí relacionadas por data de aula, tá bom? Mesmo assim, qualquer dúvida, entre em contato. Um ótimo final de semana para todos e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Espero que todos com muita saúde e nada de Covid nessa turma. Só não aglomerar. Professor, Não boa noite. aglomerar, tendência é pequena. Muito O negócio é máscara, álcool e fugir da aglomeração. Nada de boteco lotado, hein? Valeu, professor. Bom descanso, bom fim de semana aí. Para vocês também. Tchau, tchau. Valeu, Falou, professor. Valeu professor. pela Boa aula. semana. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Fica com Deus aí.